meninas, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma resolução de prova. Mas antes disso eu tenho 3 informações para te passar. A primeira é que a partir de agora todos os vídeos, inclusive os antigos, vão ter na descrição todas as questões divididas por minuto. Isso facilita caso você queira ver ou rever uma questão específica. É só ir lá na descrição, clicar no minutinho que está do lado e o vídeo vai direto para onde você quer ver. A segunda informação é que a partir de agora, todos que quiserem fazer as redações das provas e ter estas redações corrigidas por mim, tem um link aqui na descrição que você pode acessar e ver tudo o que precisa para fazer essas redações. E a terceira informação é que neste Instagram todos os dias eu posto vídeos, testes, dicas, muito conteúdo para ajudar você que está se preparando para os concursos. Então é isso, vamos fazer esta prova agora. E você já sabe, aqui na descrição vai ter o link com a prova. Você baixa a prova, faz a prova, depois vê o vídeo com a resolução, certo? Eu vou ficar aqui te esperando. Até daqui a pouco. Então vamos começar com a prova do Colégio Militar de Belo Horizonte 2018-2019. Com o primeiro texto chamado A Amizade de Rubem Alves. É um texto muito bonito. Vamos lá. A amizade. Lembrei-me dele e senti saudade. Tanto tempo que a gente não se vê. Dei-me conta com uma intensidade incomum da coisa rara que é a amizade. E no entanto é a coisa mais alegre que a vida nos dá. A beleza da poesia, da música, da natureza, das delícias da boa comida e da bebida perdem o gosto e ficam meio tristes quando não temos um amigo com quem compartilhá-las. Acho mesmo que tudo o que fazemos na vida pode resumir-se nisto: a busca de um amigo, uma luta contra a solidão. Lembrei-me de um trecho de Jean Christophe que li quando era jovem e do qual nunca me esqueci. Romain Rolland descreve a primeira experiência com a amizade do seu herói adolescente. Já conhecera muitas pessoas nos curtos anos de sua vida, mas o que experimentava naquele momento era diferente de tudo o que já sentira antes. O encontro acontecera de repente, mas era como se já estivessem sido amigos a vida inteira. A experiência da amizade parece ter suas raízes fora do tempo, na eternidade. Um amigo é alguém com quem estivemos desde sempre. Pela primeira vez, estando com alguém, não sentia necessidade de falar. Bastava a alegria de estarem juntos, um ao lado do outro. Christophe voltou sozinho dentro da noite. Seu coração cantava: tenha um amigo, tenha um amigo. Nada via, nada ouvia. Não pensava em mais nada. Estava morto de sono e adormeceu, apenas deitou-se. Mas durante a noite, foi acordado 2 ou 3 vezes, como que por uma ideia fixa. Repetia para si mesmo: tenho um amigo, e tornava a adormecer. Jean Christophe compreendera a essência da amizade. Amiga é aquela pessoa de cuja companhia não é preciso falar. Você tem aqui um teste para saber quantos amigos você tem. Se o silêncio entre vocês dois lhe causa ansiedade, se quando o assunto foge, você se põe a procurar palavras para encher o vazio e manter a conversa animada, então a pessoa com quem você está não é amiga. Porque um amigo é alguém cuja presença procuramos não por causa daquilo que se vai fazer juntos. Seja bater papo, comer, jogar, tramar. Até que tudo isso pode acontecer, mas a diferença está em que, quando a pessoa não é amiga, terminado o alegre e animado programa, vem o silêncio e o vazio, que são insuportáveis. Nesse momento, o outro se transforma num incômodo, que entulha o espaço e cuja despedida se espera com ansiedade. Com um amigo é diferente. Não é preciso falar. Basta a alegria de estarem juntos, um ao lado do outro. Amigo é alguém cuja simples presença traz alegria, independentemente do que se faz ou diga. A amizade anda por caminhos que não passam pelos programas. Uma história oriental conta de uma árvore solitária, que se via no alto da montanha. Não tinha sido sempre assim. Em tempos passados, a montanha estivera coberta de árvores maravilhosas, altas e esguias.
que os lenhadores cortaram e venderam. Mas aquela árvore era torta, não podia ser transformada em tábuas. Inútil para os seus propósitos, os lenhadores a deixaram lá. Depois vieram os caçadores de essências em busca de madeiras perfumadas. Mas a árvore torta, por não ter cheiro algum, foi desprezada e lá ficou. Por ser inútil, sobreviveu. Hoje, ela está sozinha na montanha. Os viajantes se assentam sob a sua sombra e descansam. Um amigo é como aquela árvore. Vive de sua inutilidade. Pode até ser útil, eventualmente, mas não é isso que o torna um amigo. Sua útil e fiel presença, silenciosa, torna a nossa solidão uma experiência de comunhão. Diante do amigo, sabemos que não estamos sós, e a alegria maior não pode existir. Rubem Alves. Questão 1. No texto 1, a amizade, o objetivo do autor é: quando caem questões perguntando o objetivo do texto, o objetivo do autor, fica mais fácil de analisar quando a gente entende as características do gênero textual que foi trabalhado. No caso, é uma crônica. No texto 1, nós temos como objetivo relatar fatos ocorridos com o autor e seus amigos. Não, relatar fatos é mais para o gênero diário. Não seria. Refletir sobre o valor de uma verdadeira amizade, expor seu ponto de vista sobre o assunto. Sim, uma das características da crônica é refletir sobre um assunto. Resumir e criticar a obra literária com relatos sobre a amizade. Apesar dele citar uma obra literária, o objetivo do texto não é uma crítica. O texto não fala sobre o livro. Ele cita o livro como um exemplo de algo que ele está falando. E ensinar ao leitor como fazer amizades duradouras e verdadeiras, não. Contar histórias com aspectos moralizantes sobre a amizade construída ao longo da vida. Histórias com aspectos moralizantes são características de lendas, de fábulas. Não seria. Então, resposta mesmo, letra B. Questão 2. O texto 1, Amizade de Rubem Alves, é uma crônica. Do Pequeno Dicionário Oais, encontra-se o seguinte verbete: crônica, substantivo feminino. 1. História, registro de fatos históricos em ordem cronológica. 2. Literatura, pequeno texto geralmente baseado em fatos cotidianos. 3. Seção ou coluna de um jornal sobre tema especializado. Então, a prova apresenta um verbete e 3 conceitos do que seria crônica. E pergunta: de acordo com o texto lido e com o verbete do dicionário, é correto afirmar que o significado 3 é o que melhor define o texto, pois ele foi publicado em um jornal e escrito por um especialista no assunto? Não, o 3 não trata de um texto. O 3 é a seção, é a parte onde você coloca o texto. Aquela parte é chamada de crônica também. Letra B. O significado 2 é mais adequado para o texto, já que a citação do texto de Raymond Roland é um texto literário? Não. O conceito 2 realmente é o mais adequado para o texto que a gente leu. Mas não é pelo fato dele ter citado um texto literário. Não, você não precisa citar um texto literário para que seu texto seja literário. C. O significado 1 é mais coerente com o texto, tendo em vista que os fatos apresentados aconteceram com o narrador e seus conhecidos. Não. Se algo aconteceu comigo e eu vou contar essa história, isso não torna um fato histórico. São muito importantes. Letra D. O significado 1 é o mais coerente com o texto, porque, como em toda narrativa, predominam fatos históricos. Primeiro que nem todas as narrativas predominam fatos históricos, graças a Deus. E isso não torna o texto histórico. Se você tem uma narrativa, por exemplo, se você vai contar uma história sobre um personagem da história que realmente viveu, o seu texto não se torna histórico por causa disso, né? Ele não ganha esse valor por causa disso, ele continua sendo um texto literário. E o significado 2 é o mais adequado para o texto, porque se baseia em fatos do cotidiano. Exatamente, falar sobre amigos é falar sobre coisas do cotidiano. E a lembrança de um amigo que veio à mente do narrador. Sim,
Resposta letra E. Questão 3. Observe o trecho a seguir. Nesse momento, o outro se transforma num incômodo que entulha o espaço. A expressão destacada está corretamente interpretada em... Então, quando ele diz que aquela pessoa que fica do seu lado e vocês não conseguem mais conversar, ela só está ali entulhando o espaço, isso significa o quê? Que aquela pessoa enche espaço com pessoas de comportamentos distintos. Ele está falando exatamente de encher espaço? Literalmente falando? Não. Ocupa muitos espaços com inúmeros objetos. A pessoa começa a povoar o seu espaço com objetos? Não. Causa desconforto e constrangimento para o outro. Sim, quando você diz que ele está ali entulhando o espaço, você está dizendo que ele está lhe deixando desconfortável. É isso que ele está falando. A letra D diz: ocupa cômodos da casa com diferentes objetos e preenche espaços da casa com bastante lixo. Espero que fique claro, porque não é essa a letra E. A resposta é mesmo a letra C, certo? Questão 3. Observe os trechos. Jean-Christophe compreendera a essência da amizade. Depois vieram os caçadores de essências. Então, essência no primeiro trecho e essência no segundo texto não tem o mesmo significado. Sobre os significados dos termos destacados nas duas frases, é correto afirmar que são diferentes. Sim, isso aí já está claro, são diferentes. Sendo que na primeira frase, o termo assume o significado de traço fundamental e na segunda, de óleos aromatizantes. Sim, quando ele diz a essência da amizade, significa as características próprias, fundamentais da amizade. E quando ele fala de caçadores de essência, ele está falando de cheiros. Então, a letra A é a correta, mas vejamos as outras. São diferentes, sendo que na primeira frase o termo assume o significado de capacidade e na segunda de animais que exalam um bom cheiro. Animais que exalam um bom cheiro são essências? Não, né? Quais são esses animais que exalam bom cheiro? Não sei. São iguais porque se trata da mesma palavra, usada apenas em contextos diferentes. Não é porque é a mesma palavra que ela vai ser igual. A gente sabe que as palavras elas têm polissemia, então elas têm significados distintos. E às vezes não é caso de polissemia, é caso de homonímia. Palavras que a gente acha que é igual, que estão escritas iguais, mas que não são a mesma palavra, são palavras diferentes. Letra D. São diferentes, sendo que na primeira frase o termo assume o significado de prestígio e na segunda de perfumes agradáveis. Quando você diz essência da amizade, você não está falando de amizades com prestígio. Você está falando de essência, é aquilo que é mais peculiar, mais próprio. São iguais porque se trata da mesma palavra, apenas com diferença de flexão de número. Um está no singular, outro está no plural. Não, elas são palavras diferentes. A resposta é mesmo a letra A. Questão 5. No texto 1, observa-se a presença de duas narrativas. A primeira sobre Jean-Christophe e a segunda sobre uma árvore solitária. A respeito dessas narrativas, não é correto afirmar que... Letra A. A primeira narrativa conta a experiência do personagem Christophe, o qual ficou impressionado com um encontro inesperado com alguém que parecia já ser amigo a vida inteira. Sim, é isso. Ele fica tão animado porque fez uma amizade. Parece que eles foram amigos a vida toda. Letra B. Parte da primeira narrativa está entre aspas duplas porque é uma citação de um trecho de uma obra e há também aspas simples nesse fragmento que indicam um discurso direto de um personagem. Sim, a gente sabe que todas as vezes que citarmos textos dentro do nosso texto que não são nossos, a gente tem que colocar entre aspas. Letra C. As duas narrativas têm o objetivo de relatar acontecimentos provando que verdadeiras amizades são premeditadas e planejadas? Qual fato comprova que as amizades são planejadas e premeditadas? Óbvio que é a letra C que está errado, né? Letra D. A segunda narrativa tem o objetivo de comparar um amigo com uma árvore da montanha,
sendo que a solidão de ambos é o traço destacado na comparação. Sim, ele diz que tanto a árvore lá sozinho, quanto você estar sozinho com um amigo, isso não lhe causa constrangimento, não lhe causa incômodo. Você fica bem com um amigo, mesmo que vocês estejam calados. Letra E. A segunda narrativa encontra-se sem aspas, porque se trata de uma história da tradição popular, por isso não há um autor determinado. Exatamente. Diferente do primeiro texto que ele colocou, no primeiro fragmento, desculpa, que ele colocou entre aspas, porque era de um autor, não era dele. No segundo fragmento, ele não precisa colocar aspas, porque ele não sabe qual é o autor. Quem que ele está citando? Não se sabe. Então, a resposta letra C, já que ele quer é errada. Presta atenção, gente, porque se ele pede a errada e você lê logo a primeira, vê que a primeira está certa, vai logo marcar a primeira, perde uma questão. Questão 6. Observe o trecho a seguir. A experiência da amizade parece ter suas raízes fora do tempo, na eternidade. O termo destacado está corretamente interpretado se substituído por. Quando ele diz que parece ter suas raízes, significa que é onde ela nasceu, a base, o começo. Então seria restrições? Não. Avaliações? Não. Contradições? Não. Conexões? Sim. E suposições? Não. Ele teve as suas conexões fora do tempo. A amizade é da eternidade. Não tem a ver com o tempo. É isso que ele está falando. A resposta letra D. Isso foi fácil, né? Uma questão de vocabulário, mas bem simples. Questão 7. Assinale a alternativa em que não é possível, no contexto linguístico, identificar a que ou a quem o termo destacado se refere. Então vamos lá. Letra A. Hoje ela está sozinha na montanha. Voltando no texto, você vê lá na linha 36 que este ela que está sozinho na montanha é a árvore, aquela que nenhum lenhador quis cortar, nenhum caçador de essências também quis cortar. Então ela está lá sozinha na montanha, você consegue identificar quem é o ela no texto sim. Quando não temos um amigo com quem compartilhar las, esse las lá na linha 4 se refere a todas as maravilhas que o narrador descreve do mundo e diz que sem um amigo ao lado elas ficam sem graça, se você não tem alguém com quem compartilhar las. Então esse las se refere a todas as maravilhas que ele cita antes. Letra C. Tudo o que fazemos na vida pode resumir-se nisto. No texto você vê que depois do nisto tem 2 pontos e ele explica. É a busca por um amigo, algo assim. A gente sabe que os pronomes demonstrativos de primeira pessoa, este, esta, estes, estas, isto, você usa para se referir a algo que ainda vai ser dito no texto. Então, o que vem depois desses 2 pontos é justamente ao que este e isto estava se referindo. Portanto, você consegue identificar, sim, no texto a quem o termo se refere. Os lenhadores a deixaram lá. Voltando na linha 34, você vê que o lá se refere à montanha, que os lenhadores não quiseram cortar a árvore e a deixaram lá. Lá onde? Na montanha. E lembrei-me dele e senti saudade. É a primeira frase, é a primeira linha do texto e você não sabe de quem o autor ou o narrador tá falando. Você consegue identificar por uma questão de interpretação de que se trata de um amigo, mas você não identifica no texto quem é esse ele. Ele já começa fazendo uma referência a alguém que não foi dito antes. O texto já começa com um pronome. E se você não tem um substantivo anterior, você não sabe a quem esse pronome está se referindo. Portanto, letra E. Questão 8. A expressão destacada em até que tudo isso pode acontecer está corretamente interpretada em. Então, para essa questão, é fundamental voltar para o texto. Vamos lá? Então, temos aqui. Um amigo é alguém cuja presença procuramos não por causa daquilo que se vai fazer juntos, seja bater papo, comer, jogar, tramar. Até que tudo isso pode acontecer. Então, tudo isso o quê? Bater papo, comer, jogar e tramar. Portanto, não tem nem o que verificar. A gente já voltou lá no texto. É bater papo, comer, jogar e tramar. Resposta letra A. Questão 9.
Somente uma das seguintes passagens do texto 1, a amizade, apresenta valor semântico discursivo de oposição. Assinale. Lembrei-me de um trecho de Ian Christoph que li quando era jovem e do qual nunca me esqueci. Tem oposição aí? Não. Ah, professora, mas tem. Lembrar e esquecer. Gente, preste atenção. Valor semântico discursivo significa que você não vai analisar as palavras isoladamente. Você vai analisar o significado dela dentro de um todo. Então, por exemplo, quando ele diz lembrei-me, ele fala esqueci? Não, ele diz nunca me esqueci. Então, lembrar e nunca esquecer são sinônimos dentro desse contexto. Se você lembrou, é porque você não esqueceu, certo? Então, cuidado para não achar que por ter duas palavras que são opostas isoladamente, dentro do contexto, elas também vão ser opostas, porque aí elas não são oposição. Letra B. O encontro acontecera de repente, mas era como se já tivessem sido amigos a vida inteira. Então, aí sim tem uma oposição. Ser amigo a vida inteira, você não encontrou essa pessoa na sua vida de repente. Se vocês foram amigos a vida inteira, você sempre esteve com aquela pessoa na sua vida. Então, letra B tem a oposição sim. C. Se o silêncio entre vocês dois lhe causa ansiedade, se quando o assunto foge, você se põe a procurar palavras e parou. Então, toda essa primeira sentença aí são suposições, são condições. Mas não tem uma segunda sentença para você comparar e ver se elas seriam opostas. Na verdade, quando você começa com o se, geralmente é uma condição. Não seria de oposição, então. Letra D. Por ser inútil, sobreviveu. Essas duas orações aí, essas duas sentenças têm uma relação de causa e consequência. A árvore sobreviveu por uma causa. Qual foi a causa? Ela era inútil. Letra E. Um amigo é como aquela árvore. É uma comparação aí e para. Não tem mais uma outra sentença para você saber se tem uma relação de oposição. Então a resposta é mesmo a letra B. Questão 10. A alternativa em que o termo ou expressão em destaque pode ser colocado entre vírgulas sem alteração de sentido é: letra A. Depois vieram os caçadores de essências em busca de madeiras perfumadas. Bem, caçadores é um substantivo que está sendo caracterizado pela locução adjetiva, de essências. Você não pode separar o substantivo de seus determinantes, no caso aí a locução adjetiva, então não pode colocar vírgula aí. Amigo é alguém cuja presença traz alegria, independentemente do que se faça ou diga. Independentemente está pedindo o complemento de do que se faça. Então, é um complemento do independentemente. Você não pode separar um termo de seu complemento por vírgula. Então, também não pode ter vírgula aí. A experiência da amizade parece ter suas raízes fora do tempo, na eternidade. É o mesmo caso da letra A. A experiência está sendo determinada por da amizade. Então, não pode separar um determinante de seu determinado com vírgula. Pode até ser inútil, eventualmente, mas não é isso que o torna um amigo. Aí sim você pode colocar vírgula, isolar o termo com vírgula sim, porque o uso de vírgulas para separar, ou seja, isolar um advérbio ou uma locução adverbial da frase é facultativo. Você pode colocar ou não, a não ser que esse advérbio esteja exigindo um complemento, mas assim, não havendo nada que não justifique o uso da vírgula, você pode colocar ou não. Diante do amigo, sabemos que não estamos sós, é a mesma coisa. Quem está diante de algo, de alguém, então é um complemento. Você não pode separar um termo de seu complemento com vírgula. Resposta letra D. Vamos então para o texto 2, que é uma HQ, né? É muito bonitinho também, muito fofo. Cascão e Cebolinha em amizade. Esse é o Cascão. Desde que eram pequenininhos, amigos sabem quando serão amigos, pois compartilham momentos, dão força, estão sempre lado a lado, nas conquistas, nas derrotas, nas horas boas e nas difíceis. A amizade nem sempre é pensar do mesmo jeito, mas abrir mão de vez em quando. A amizade é
como ter um irmão que não mora na mesma casa. É compartilhar segredos, emoções, é compreensão, é diversão, é contar com alguém sempre que precisar. É ter algo em comum e não ter nada em comum. É não ter nada em comum mesmo. É saber que se tem mais em comum do que se imagina. É sentir saudade, é querer dar um tempo, é dar preferência, é bater um ciúminho. A amizade que é amizade nunca acaba. Mesmo que a gente cresça e apareçam outras pessoas no nosso caminho. Porque a amizade não se explica. Ela simplesmente existe. Esse texto. Vamos lá para a questão 11. O objetivo do texto 2, Cascão e Cebolinha em amizade, é, então, novamente, objetivo, você tem que dar uma olhada no gênero textual, no caso que é uma história em quadrinho. Incentivar brincadeiras entre amigos, valorizar conversas entre amigos, ironizar o sentimento de amizade, identificar verdadeiros amigos ou mostrar que amizades não costumam ser duradouras. Nossa, não costumam, aparece a vida deles inteira, desde bebês até casados e nas suas casas. Então vamos lá, é identificar verdadeiras amizades, ele vai mostrando quais são as características de uma verdadeira amizade durante todos os quadrinhos. Então a resposta letra D. Essa eu acho que ficou claro, né? Não precisa de maiores informações para a questão 11. Então vamos para a questão 12. Há em cada quadrinho do texto 2 um registro escrito na parte superior que identifica a fala do. Então você sabe que em cima de cada quadrinho tinha alguém falando, no caso era eu. Não, brincadeira. Mas essa falinha do quadrinho, ela identifica quem? É o narrador, o personagem, leitor, ilustrador, revisor? A gente sabe que em histórias em quadrinhos, os balões representam uma coisa, existem vários tipos de balões, e aquela frase no quadrinho que fica em cima representa a voz do narrador. Então é quem está contando a história, a resposta letra A. Questão 13. Vamos lá. Os dois últimos quadrinhos do texto 2 sugerem que, então os dois últimos é ali eles, cada um indo para sua casa e pensando neles quando criança. Cascão e Cebolinha desfizeram amizade depois de adultos? Não, pelo contrário. Os personagens têm na memória lembranças da amizade que se iniciou na infância. Sim, eles guardam na memória. A gente sabe que aquele balãozinho com bolinhas na história em quadrinho representa pensamentos. Então sim, eles trazem na memória. Letra C. Cascão e Cebolinha, ao se tornarem adultos, não se recordam mais da própria infância. Ao contrário. Os personagens da história seguiram suas vidas e romperam completamente com a amizade da infância. Não é isso que sugere. E o Cascão e Cebolinha adultos jogavam bola à noite. Quem está jogando bola à noite é o Cascão e Cebolinha da infância. Disso que eles estão se lembrando. Então, resposta letra B. Ok? Fácil essa, né? Questão 14. Observando-se a sequência dos quadrinhos 6, 7 e 8, pode-se perceber que a tristeza de Cebolinha e de Cascão ocorre porque... Aí nos quadros 6, 7 e 8 tem Cascão fazendo o gol, eles comemorando e o juiz invalidando este gol. Portanto, a tristeza deles ocorre porque a bola sumiu? Não. Porque o goleiro defendeu a jogada? Não. Porque Cascão errou o pênalti? Não. Porque a mãe o chamou para casa? Não. Porque o juiz invalidou uma jogada. Então, resposta letra E. Fácil essa não. Questão 15. A partir da reflexão sobre a amizade na história em quadrinhos Cascão e Cebolinha em amizade, conclui-se que A. Na amizade só há momentos alegres. É isso, eles choram, eles ficam tristes, eles brigam. Na amizade não há situações de conflitos, eles brigam. Letra C. A amizade verdadeira nunca acaba. A letra D. Os amigos só querem estar juntos em alguns momentos, pelo contrário, eles mostram nas mais diversas situações os dois lá juntos. Letra E. A amizade acaba quando se fica adulto. Não, eles continuam amigos e continuam lembrando de quando eles eram amigos quando crianças. Então, resposta letra C. A amizade verdadeira nunca acaba.
texto 3 é a letra de uma música de Milton Nascimento, que eu não vou cantar para vocês. Qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar. Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar. Vamos lá ler a música, ler a letra da música Canção da América, que é de Milton Nascimento. Amigo é coisa para se guardar debaixo de 7 chaves, dentro do coração. Assim falava a canção que na América ouvi. Mas quem cantava chorou ao ver seu amigo partir. Mas quem ficou no pensamento voou com o seu canto que o outro lembrou. E quem voou no pensamento ficou com a lembrança que o outro cantou. Amigo é coisa para se guardar no lado esquerdo do peito, mesmo que o tempo e a distância digam não. Mesmo esquecendo a canção, o que importa é ouvir a voz que vem do coração. Pois seja o que vier, venha o que vier, qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar. Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar. Questão 16. Observe os trechos a seguir. Dei-me conta com uma intensidade em comum da coisa rara que é a amizade. Linhas 1 a 2 do texto 1. A amizade. Amigo é coisa para se guardar. Verso 1 do texto 3 de Canção da América. Então, coisa rara e coisa para se guardar. De acordo com o contexto apresentado nos textos 1 e 3, as expressões destacadas significam respectivamente o quê? Então, coisa rara, no primeiro texto, é um sentimento de reconhecimento afetivo e coisa para se guardar é algo de muito prestígio familiar. Na letra B tem sentimento valioso e amizade a ser preservada. Amigo é coisa para se guardar, é uma amizade para ser preservada. E sentimento valioso seria coisa rara. Sim, está certíssimo a letra B. Letra C, sentimento de posse. Esse coisa rara no primeiro texto é um sentimento de posse, é raro, é caro, vale muito, é meu. E o coisa para se guardar seria pessoa de muito valor. Que tipo de valor ele está falando também, né? Não sei, pode ser uma pessoa de muito valor. Sentimento que não pode ser mencionado ou sentimento de gratidão? Não. Sentimento de pertencimento, meu, e alguém de muita importância social? Não. Resposta mesmo, letra B. Coisa rara significa sentimento valioso. É raro, é valioso, vale muito. Não necessariamente valor monetário, tá? E a amizade a ser preservada é uma coisa para se guardar. Amigo é para se guardar. Então, resposta letra B. Questão 17. Assinale o fato que motivou a atitude expressa em mas quem cantava chorou. No fim da primeira estrofe, tem lá, ouvi uma música, mas quem cantava chorou ao ver seu amigo partir. Então, a causa do choro foi a partida de um amigo, não tem nem o que analisar. Resposta letra D, certo? Questão 18, vamos lá. Na última estrofe da Canção da América, o sentimento expresso em relação ao amigo é... No fim, na última estrofe, ele diz, vem o que vier, aconteça o que acontecer, qualquer dia a gente vai se encontrar. Então, ele tem a certeza de que vai reencontrar o amigo. Então, tem lá, letra A, tristeza pela partida dele. B, desejo de se comunicar com ele. C, vontade de enfrentá-lo. D, desespero por estar longe dele. Ou E, esperança de reencontrá-lo. Sim, é a esperança de reencontrá-lo. Questão 19. Leia esse trecho da canção. Amigo é coisa para se guardar debaixo de 7 chaves, dentro do coração. Os versos indicam que amigo merece proteção e segurança, sabe guardar segredo e perdoar,
conhece os sentimentos do outro e dá conselhos, respeita as diferenças dos outros ou compartilha da sensibilidade do outro. Preste atenção que todas essas questões, todas essas alternativas se referem a um amigo, mas ele quer especificamente uma característica que tenha a ver com para se guardar debaixo de 7 chaves dentro do coração. Então é o que você tem que guardar e ter cuidado, colocar ali dentro do coração. Por quê? Porque amigo merece proteção e segurança. Resposta à letra A. Ai, mas a prova tá tão fofinha. Questão 20. Na segunda estrofe do texto 3, há também a presença de um canto. Mas quem ficou no pensamento voou com o seu canto que o outro lembrou. E quem voou no pensamento ficou com a lembrança que o outro cantou. Então, quem foi, ficou com a música na cabeça. Quem ficou com esse canto na cabeça também. Então, a função deste canto é o quê? Distanciar os amigos? Um vai ficar pensando nesse canto, isso distancia os amigos? Não. Enfatizar diversão entre amigos? Não fala sobre diversão. É até uma música meio triste, porque os amigos se separam. Trazer a amizade à memória? Sim. Eu que fiquei com o canto na cabeça. Você que levou o canto na cabeça. Então, trazer a amizade à memória. Contestar o valor da amizade? Não, ninguém está contestando nada, pelo contrário. Então, reafirmando o valor da amizade. E comemorar os laços de amizade. O texto a letra não é um texto comemorativo, né? Não tem comemorações. São amigos que se separaram por algum motivo, mas que como a amizade realmente é verdadeira, ele ainda tem a esperança de que eles se encontrem em algum momento. Então, resposta é mesmo letra C. E assim nós terminamos mais uma prova! É isso, meus amores. Eu espero que você tenha acertado muitas questões. Até a próxima. Beijinhos e até!